Eu vou dar ênfase aqui, meus caros irmãos, ao versículo de número 5, que diz: Então o anjo falou com as mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem glorificar e exaltar o nosso Deus e Pai? Quanto também ao Senhor Jesus? Quantos podem dar uma salva de palmas por esta narrativa, por este relato, o qual é um relato verdadeiro, um relato verídico? Pode se assentar, exaltando e glorificando o Senhor. Eu acredito, meu caro irmão, que esta noite poderia ser por nós mais, digamos assim, considerada, pois na noite desse dia este, o primeiro da semana, olhando para aquela época, aconteceu algo que muitos achavam que não iria ocorrer. E o que é que ocorreu? A ressurreição. Nós estamos hoje não no domingo da Páscoa, nós estamos hoje no domingo da ressurreição. Esse dia denominado domingo é o dia onde não se ouve a passagem do anjo da morte, pois a palavra Páscoa, para quem não sabe, significa passagem. E a Páscoa ela foi estabelecida por Deus ali em Êxodo capítulo 12, referindo-se à passagem do anjo da morte como a 10ª praga na terra do Egito. E a praga, para melhor entendimento, se referia à morte de primogênitos, tanto de homens quanto de animais. E, é claro, o alvo daqueles dias seria os egípcios. Mas a casa do crente, a casa do evangélico, a casa do cristão, a casa do irmão e da irmã, que não tivesse aquilo que Deus estabeleceu para que viesse ter, também iria entrar no meio, também iria sofrer a mesma consequência que os egípcios, a saber, a morte do primogênito, tanto de homens quanto de animais. Mas pelo que Êxodo 12 nos dá a entender, a saber, o povo de Israel temeu, e o temeu ali, acredito eu, logo de cara é o temer de medo. O medo tomou conta daquelas pessoas, ou quando não, dos cabeças da casa, os homens do lar, os homens da casa. E por assim ser, eles fizeram o que Deus falou pela boca de Moisés: separar um cordeiro ou um cabrito, e o sangue tanto de um, ou quando não do outro, seria espargido, ou ali passado nos umbrais da porta, nas ombreiras da porta, nos portais da porta, como sinal, como marca, que assim sendo o anjo ao avistar, não atacar com quem? Com óbito, com perecimento, para melhor entendimento, morte. Aleluia, Senhor! Nos dias do Senhor Jesus, o Senhor Jesus celebrava ainda essa Páscoa, a qual, como momento alimentício, não era um peixe, não era um ovo, não era uma carne branca, mas era uma carne vermelha, cordeiro ou cabrito, de 1 ano, sem defeito algum, mas era uma carne vermelha, uma carne de cordeiro ou de cabrito. E além disto, pães sem fermento, simbolizando o povo de Israel, o povo israelita, saindo da terra do Egito sem má influência, sem ainda vestígios egípcios, sem ainda requintes egípcios em sua mente, em seu coração. Aleluia!
E além do cordeiro, em algumas versões, pães asmos, ou pães sem fermento, ervas amargas, trazendo a alusão a respeito do que? O sofrimento que o povo de Deus sofreu ali naquela terra. Aleluia. O interessante é que Deus, quando expressa querer estender a mão para o povo de Israel, Ele expressa esse interesse em um momento em que o clamor dos israelitas chegam até Ele. O interessante é que o texto não diz que diretamente o povo clamava a Ele. O interessante é que o texto diz que o povo começou a clamar. E a clamar a quem? O texto não diz. O povo começou a clamar, vírgula, e o clamor chegou aos ouvidos de Deus. Interessante mais ainda é que o povo começou a clamar quando o faraó morreu. Por que não clamou antes? Aqui nós podemos abrir vários parênteses, sim ou não? Podemos abrir vários parênteses. Quer clamar a Deus depois que saiu da bebida, quer clamar a Deus depois que a negona largou o marido, depois que o negão largou a companheira. Por que não clama durante o momento que está rolando adultério, traição? Reclama depois que o Ricardão abandona a mulher, depois que a negona ou a lorona abandona o marido. Porque o povo decidiu clamar a Deus depois que o faraó morreu. Nós vemos aqui o texto que nós lemos, o nosso Senhor passando por algo que Ele mesmo disse que ocorreria, mas muitos ouviram e desconsideraram. E foi, irmão Jair. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Então, acima do versículo 1 do capítulo 28, você vai para o versículo 62 do capítulo 27. Muitos ouviram o que Jesus disse que ia ocorrer, mas esses muitos que ouviram o que Jesus disse que ia ocorrer, desconsideraram. Por isso o texto diz, Mateus 27, versículo 62: no dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos quando ainda vivia aquele mentiroso, olha só como é que chamaram nosso Senhor, aquele enganador, depois de 3 dias ressuscitarei. Olha só. Então, o texto que nós lemos aqui de praxe, o qual foi também utilizado pela irmã Adriana Alves na palavra oficial, se cumpriu. Amém ou não amém? Amém. E se cumpriu para a glória de Deus. E se cumpriu, os homens aqui ouviram, escutaram, viram e ouviram que Jesus declarou que depois de 3 dias seria ressuscitado, e isso de fato houve. Louvado seja Deus. Na noite desse dia eu quero me esforçar, meus irmãos, para falar sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de nosso Senhor Jesus é um dos temas principais que o cristão ou a igreja de Cristo deve ter noção, quanto também levar a sério, pois as Escrituras, especificamente o Novo Testamento, deixa claro que o leitor e o ouvinte, deixa claro para o leitor e ouvinte os relatos que comprovam que de fato o Senhor Jesus foi ressuscitado. Aleluia. Amém ou não amém? Aleluia. As Escrituras deixam bem claro para mim e para você, meu irmão, tanto como leitor como ouvinte, que os relatos comprovam que de fato o Senhor Jesus foi Ele ressuscitado. Ressuscitado Ele está. Oh glória! Embora alguns quiseram e querem até hoje mentir sobre a ressurreição de Jesus, Jesus de fato ressuscitou. Biblicamente, porque está na Bíblia, mentiram contra a ressurreição de Jesus. Do versículo 11 do capítulo 28 ao versículo 15, nós podemos ver esta cena.
Vemos os guardas que estavam vigiando o sepulcro, falando aos principais dos sacerdotes o que havia ocorrido. O que havia ocorrido? Vamos ler o versículo de número 4, aqui do capítulo 28. O versículo 4 do capítulo 28 diz o que ocorreu. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Os guardas, ao contarem, foram influenciados por meio de pagamento a mentirem, dizendo, versículo 3 do capítulo 28, instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Oh, glória! E os guardas contaram, versículo 11, foram influenciados por meio de pagamento, versículo 15, que diz: os guardas aceitaram o suborno ou o dinheiro e falaram conforme tinham sido instruídos, lá no versículo 13. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Olha só, quanto também, caso essa mentira chegasse ao presidente, seriam postos em segurança. Assim seriam livrados de condenação, pois segundo a mentira dormiram. Imprudência, porque quem estava na guarda ou vigiando não poderia dormir. E se caso ocorresse algo de negativo, o guarda que estava responsável por guardar aquela prisão, ele deveria ter sua vida tirada. Pois segundo a mentira dormiram, dando legalidade para o furto, mentira, do corpo de nosso Senhor Jesus. Mas o corpo de nosso Senhor Jesus não foi furtado, mas sim foi ele ressuscitado. Aleluia! Glória a Deus. Ressuscitado por quem? Ressuscitado por nosso Deus e Pai. Por este o corpo de nosso Senhor Jesus foi ele ressuscitado por nosso Deus e Pai. O nosso Pai o ressuscitou. Em Atos 2, versículo 24, Pedro ali durante, ou após um momento, ou minutos atrás da descida ou derramamento do Espírito Santo, Pedro disse o seguinte: mas Deus o ressuscitou. No versículo, glória a Deus, ainda do capítulo 12 de Atos, versículo 32, Paulo dando continuidade diz: foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E na primeira carta aos Coríntios, Paulo, embora não estando naqueles dias, Paulo mais na frente vai dizer que o Senhor Jesus apareceu a ele. Mas na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte no capítulo 6, no versículo 14: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor. Glória! Aí eu pergunto, amada igreja, Jesus foi ou não foi de fato ressuscitado? Glória! À luz da Escritura, amada igreja, eu digo que sim. Por isso vemos muitos trechos de Jesus ressurreto, em outras palavras, ressuscitado. Nos evangelhos nós temos alguns trechos, como por exemplo Marcos 16, versículo de número 9, dizendo: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, a saber, domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Aonde Jesus apareceu para ela? No sepulcro. João capítulo 20, versículo de número 18, diz isto, que Jesus apareceu a ela, estando ela próxima ao sepulcro. Do versículo 11 ao 18 conta essa história, mas no versículo 11 de João 20 diz: e Maria estava chorando próxima ao sepulcro, fora dele. Glória a Jesus. E nesse texto, Jesus aparece a ela
no versículo 15, porque no versículo 14 ela se voltou para trás e viu um homem, só que não reconheceu que era Jesus. Mas Jesus no versículo 15 falou com ela dizendo: mulher, por que choras? Aleluia. A quem tu procura? E ela, ao ouvir o som da voz de um homem que aparentava ser o jardineiro ou hortelão, ela reconheceu que era quem? Jesus. Glória. E assim falou ela. Ela, achando que falava com o jardineiro, disse: se você o tem levado, me diga onde o colocou e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Aí ela, ao ouvir isso, disse: meu mestre. Quando ela ouviu o Senhor falando com ela, ela reconheceu por causa do tom da voz. Aqui já posso abrir outro parênteses ou não? Será que você sabe o tom da voz do Senhor? Será que você reconhece, meu jovem, meu adulto, meu de idade, o tom da voz do Senhor? Será que nós temos estado atentos ao tom da voz do Senhor? Ou temos de fato noção do tom da voz do Senhor? Eu acredito, mamãe, que a sua filha, ao gritar de longe, você sabe que é ela, mesmo estando de costa. Eu acredito, paizão, que quando seu filho grita de longe, pelo tom da voz, você sabe que ele que está te chamando. Será que nós temos tido essa noção em relação à voz do Senhor? Se nós não temos tido, então está nos faltando, sabe o que? Relacionamento. Se está nos faltando relacionamento, significa dizer que nós não estamos gerando afinidade, intimidade. Depois o Senhor deu continuidade em aparecer. E apareceu principalmente para os discípulos, os apóstolos, como está escrito em Atos capítulo 1, versículo 3, dizendo: durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Um dos momentos que o Senhor Jesus esteve aparecendo aos discípulos por cerca de 40 dias, João capítulo 20, versículo 19. Ali estavam eles no cenáculo, como diz o hino 107, que diz, né, no cenáculo reunidos, o poder buscava então. Mas ali naquele momento eles estavam com medo. Eles não estavam trancados por fora, mas sim por dentro, com medo de serem eles ali atacados e levados à praça pública para também terem suas vidas retiradas, por conta de serem seguidores do Senhor, discípulos do Senhor, alunos do Senhor, aprendizes do Senhor. E o versículo 19 de João 20 diz: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia, Deus. Glória. E o versículo 20, ó 20: enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Glória. E o 21 diz: mais uma vez ele disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Oh glória. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Vai me perdoar ou não vai? Eu quero ser perdoado. Eu vou te perdoar porque tu vais ser perdoado. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. O segundo momento que o Senhor apareceu a discípulos, no mesmo dia, no caso, no primeiro dia da semana, já foi para dois que estavam, como diz lá em Lucas, de caminho para o campo, mas em Marcos e em Mateus, de caminho para o campo, mas em Lucas, de caminho para Emaús. Em Lucas 24, versículo 13 diz: naquele mesmo dia, a saber, o primeiro dia da semana, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. 16 diz: os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Aqui quero abrir outra parênteses, amém? Porque muitas das vezes o Senhor está agindo na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. E a gente, por não perceber, pensa ou acha e até abre a boca dizendo que o Senhor não está. Aí o que é que eu faço, irmão Jair? Faz como diz lá a irmã no hino, eu acho que é a Fernanda Brum. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Amém ou não amém? Amém. Porque nós temos que ver, irmão e irmã, o agir do Senhor. Não é porque as coisas estão dando errado que significa dizer que o Senhor não está agindo, que o Senhor não está operando. Não é porque nesse momento aqui na vida dos discípulos Jesus foi tirado de cena que estava dando errado. Porque esses dois aqui discípulos achavam que o que o Senhor tinha dito era só tititi, blá blá blá, lero, 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 0 vezes 0. Mas de fato não era. Jesus ressuscitou. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem e caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Agora não tem mais não, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Aleluia. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos. Aqui foi Jesus, irmão. Que não foi eu não, viu? Que foi Jesus. Glória. Então Jesus lhe disse: como Jesus são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras, hein? Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem iria seguir adiante, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e o reconheceram. Nesse momento, Jesus desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. O que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Oh glória! Ele apareceu a Pedro. E eles contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles foi reconhecido num partir do pão. Aleluia. Aleluia. Segundo momento, ou terceiro, melhor dizendo, novamente no cenáculo, é João 20, do versículo 24. Foi o momento que a pessoa de Tomé, por não estar presente na primeira aparição do Senhor no cenáculo, não se fazia presente.
e por não se fazer presente, não acreditou num relato tanto das mulheres quanto de Pedro e dos demais que estavam com Pedro no cenáculo. Por isso ele disse, dizendo da seguinte forma: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. Essa declaração de Tomé foi no primeiro dia, só porque ele não estava presente. Mas 8 dias depois, assim diz o versículo 26 de João 20, 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui, veja minhas mãos, ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Não seja incrédulo, creia. Não desacredite, acredite. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem em mim sem mim ver. Eu quero crer na noite desse dia que aqui há pessoas felizes porque crê no Senhor, mesmo não o vendo ao vivo e a cores, como eu te vejo e tu me vê, e nós vemos uns aos outros. Se é verdade que aqui tem pessoas felizes por crer no Senhor, mesmo não o vendo, glorifica, o exalta, o engrandece, pois como diz o hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Jesus vive, irmãos. Felizes são aqueles que creem sem ver. Fora esses momentos, sem contar os outros momentos, como por exemplo Pedro e os demais pescando em João 21, do versículo 1 ao 25, no monte da Galileia, em Mateus 28, versículo 16 ao 20. Aleluia, Deus. E muitas outras pessoas, inclusive a Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 3 ao 8, quando ele diz: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Aí vem as aparições. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham morrido ou adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. 8. Por último apareceu também a mim, ao Paulo de Tarso. A ressurreição não foi logo de início levada a sério. Não foi crido por todas as pessoas. E isso começou pelos apóstolos. Se começou com eles que andaram com o Senhor, nós, eu e você jovem, nós, eu e você adulto, nós, eu e você vovó e vovô, não corremos o risco de desacreditar em algo tão extraordinário que ocorreu para com a pessoa de nosso Senhor. É claro que corremos o risco. Em Mateus 28, versículo 16, Jesus entra em cena, Jesus chegando nas áreas, aleluia, surpreende os discípulos, e o texto diz: então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, alguns deles porém duvidaram. Ô glória! Aleluia, Jesus.
Você está aqui duvidando do Senhor? Ou você está aqui tendo a certeza no Senhor? Aleluia a Deus. Quando viram, o adoraram. Alguns deles quem? Que também adoraram. Duvidaram. Será que dentre nós aqui não corre o risco de ter uma pessoa, mesmo tendo cantado aqui, acabou de cantar, mas está aí embaixo duvidando? Será que não tem? Aleluia, Jesus. Não duvide. Não duvide. Aleluia. Porque o texto é bem claro. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles quem? Dos 11. Duvidaram. Em Marcos 16, versículo 12 diz: depois Jesus apareceu em outra forma a dois de seus seguidores enquanto iam de Jerusalém para o campo. Aí no versículo 14 diz: ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Aleluia, meu Deus. E João 20, 24 a gente vê Tomé. João 20, 26 a gente vê Jesus aparecendo a Tomé, o qual ainda não cria. Por isso foi exortado: não seja incrédulo, creia. Aí no 29 Jesus disse: então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem em mim sem me ver. E sobre a ressurreição, Paulo deixou bem claro que infelizmente pessoas debocham, mas ao mesmo tempo alguns creem. Eu pergunto a você: você faz parte do grupo dos que debocham ou faz parte do grupo de pessoas que creem? Aleluia, Deus. Em Atos 17, versículo 31 está escrito: porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. Aí eu pergunto: quem determinou um dia para julgar o mundo com rigor de justiça? Deus. Através de quem? Através de Jesus, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocham, outros creem. Olha só, Oh, glória a Deus. 32 diz: Aleluia. quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Eu não sei se você vai querer dizer o mesmo que esse pessoal aqui diz, mas eu prometo, meus irmãos, que eu vou falar mais sobre isso em outra ocasião. Amém, meu amigo? Vamos louvar ele em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus.